Senhores deputados, com a graça de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Incentivos Fiscais. Tem a palavra a nossa secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, destinada a investigar possíveis irregularidades na concessão e utilização de incentivos e benefícios fiscais e financeiros, incluindo os créditos outorgados no Estado de Goiás, no dia 18 de novembro de 2019, às 15h09, no auditório Solon Amaral. Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, reuniu-se a comissão presidente dos deputados Vinícius Cerqueira, Humberto Haddad, Major Araújo, Thales Barreto e Henrique Arantes. Com a ausência justificada do presidente, o deputado Álvaro Guimarães, o vice-presidente, o deputado Vinícius Cerqueira, assumiu a presidência da sessão. A seguir, o deputado Vinícius Cerqueira, verificando a existência de quórum, dispensou a leitura da ata da reunião anterior e convocou para a mesa os senhores Marcelo Zanata Estevam, diretor industrial da JBS, e Fábio Augusto Chilo, diretor jurídico e tributário. O primeiro apresentou um breve vídeo sobre as atividades da empresa de Goiás. Em seguida, o relator, o deputado Humberto Haddad, iniciou perguntando qual a carga de ICMS da JBS, qual o montante de incentivos e benefícios fiscais nos últimos 5 anos e o que podem esclarecer sobre a Lei Estadual número 18.709/2014, apelidada de Lei Friboi. O senhor Fábio Chilo respondeu que, para ambas as atividades, frigorífico e couro, a carga é aproximadamente 3,6%, que o montante de benefícios e incentivos é cerca de 300 milhões de reais. Quanto à Lei 18.709, disse que hesitou em tomar parte no programa, pois, por um lado, os débitos levantados pelo fisco estavam todos em discussão administrativa ou suspensão judicial e poderiam ser reconhecidos como nulos, mas, por outro lado, não desejava passar anos litigando contra o Estado. No fim, decidiu pela admissão dos débitos e a companhia pagou 150 milhões à vista, parcelando o restante 60 vezes. O presidente, então, perguntou se no restante de 950 milhões havia multas na zona portuária, ao que o senhor Chilo respondeu que, na visão do fisco, havia multas de exportação. O deputado Thales mencionou que a Ana Carla, antiga secretária de Fazenda, declarou que grande parte no valor provinha de multas e juros. Apontou também que a diferença entre os dados do senhor relator e os dados da empresa devido ao Proteste. Com a palavra, o deputado Henrique Arantes perguntou se a JBS já recebeu crédito moeda e se somente o estabelecimento de São Luís, Montes Belos, participou do Fomentar o Produzir. O diretor Fábio Chilo respondeu que não comprou nem vendeu, e sim apenas São Luís, por ser um empreendimento adquirido e não construído. Nesse momento, o relator perguntou se a JBS não usou crédito moeda para comprar veículo. O diretor disse que usaram crédito presumido para tal finalidade até 2017, o que levou a breve discussão dos parlamentares sobre o significado dos dois termos. O deputado Henrique Arantes continuou perguntando quanto a JBS pagava no Protege antes do governo aumentá-lo para 15%. E quando esse voltará ao percentual anterior? O senhor Fábio Chilo respondeu que mais ou menos 5% e que não se lembra quando voltará ao percentual anterior. Novamente, com a palavra, o deputado Humberto Haddad voltou à questão do crédito de moeda presumido, dizendo terem nomes diferentes, mas a mesma natureza. O deputado Thales Barreto distinguiu exemplificando que o crédito de moeda era recebido, vendido à CELG e então investido. Numa parte, o mesmo deputado lembrou que o ex-deputado e delegado Marcos Martins Machado estava presente na sessão como advogado da JBS. Após o deputado Major Araújo perguntou qual a contrapartida do crédito outorgado à empresa e se houve doações para campanhas eleitorais no Goiás. O diretor tributário explicou que aqueles benefícios são setoriais para a carne e que a finalidade seria gerar empregos, movimentar a economia local e etc. Não há contrapartidas individuais definidas para cada recebedor. Sobre as doações, disse não tem informações no momento, mas pode buscá-las no TSE. O deputado Major fez questão de que isso constasse em ato. O deputado Thales perguntou se os incentivos são maiores ou menores nos outros estados, se a JBS reduzirá a atividade em Goiás. O senhor Fábio Chilo respondeu que em Minas Gerais a carga efetiva é de 0,1% e Goiás tem uma das mais altas da federação, em que a JBS não sairá de Goiás, vez que possui no estado mais de R$1 bilhão em investimentos, mas que em 2017 houve uma grande crise e só restabeleceram em 2019. O deputado Thales voltou ao tema da chamada Lei Friboi e indagou quanto era o débito original da empresa. O diretor tributário respondeu que era de aproximadamente 300 milhões de ICMS e quase 1 bilhão de juros e multa e que pagaram 450 milhões. O deputado lembrou que a CPI questiona o excesso e perguntou se as investigações gerou alguma insegurança jurídica. O senhor Fábio Chilo respondeu negativamente. Com a palavra, o deputado Carlos Sarin mencionou que defende a industrialização, mas questionou por que Goiás deveria incentivar a JBS, já que o rebanho está aqui e a empresa não sairá do Estado. O senhor Fábio Chilo respondeu que o benefício é importante para competir, pois qualquer incremento na tributação apresenta o preço final. Como exemplo, citou o estado de Mato Grosso, onde o imposto é menor e tem mais frigorífico. O senhor
Marcelo Zanata apresentou que a indústria frigorífica tem margem de lucro muito pequena e se Goiás cortar os incentivos, as empresas vão sofrer, pois não competirão nacionalmente. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a votação 7 requerimentos, sendo 2 de autoria do deputado Henrique Arantes, requisitando a Secretaria da Economia informações sobre os autos de infração nos últimos 5 anos de empresas que não provaram exportação ou desrespeitaram outros ares. E convocando o senhor José Alves Filhos, da Refrescos Bandeirantes, para comparecer à reunião da CPI. 4, o deputado Humberto Haddad, solicitação de informação à Secretaria de Estado da Economia e do Meio Ambiente, à Delegacia Regional do Trabalho, solicitando rol de empresas incentivadas atuadas por discriminação contra o trabalhador. E, finalmente, o requerimento do deputado Thales Barreto, convidando o senhor Jerry Alexandre de Oliveira Paula, presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz, Ciago. A seguir, o senhor presidente franqueou a palavra aos diretores da JBS para as considerações finais. Após nada mais havendo a tratar, o presidente Vinícius Siqueira agradeceu a todos, convocou nova reunião para segunda-feira, 25 de novembro, às 15 horas. Encerrou a reunião. Para constar, foi lavrada a presenteada, que após lida e aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convidamos para... Questão de ordem, presidente. Só tem a palavra. Presidente, eu estou apresentando um requerimento aqui, que eu acho que era importante, posterior, não agora a gente vê a data, mas a melhor forma, porque nós estamos chegando agora numa parte da nossa CPI, ouvindo as empresas, mas seria importante a gente ouvir também a Cristiane Smith, que é a secretária da Economia. Então, eu estou apresentando um requerimento para que a gente possa, no momento adequado, ouvi-la aqui na nossa CPI. Perfeitamente, deputado. No momento oportuno, nós vamos colocar em discussão e votação, senhor deputado. Nós vamos convidar, sentar aqui ao nosso lado, o senhor Jerry Alexandre de Oliveira Paula, presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz do Estado de Goiás. Não põe nada agora, Senhor Jerry, nós vamos passar a palavra para Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para poder fazer as suas apresentações iniciais, se o senhor achar que deve. Nós vamos te dar 10 minutos para que o senhor possa fazer essas apresentações. O senhor tem a palavra. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer primeiramente ao deputado Thales Barreto e, evidentemente, ao senhor, deputado Álvaro, deputado Humberto Haddad, e, em nome de eu cumprimentando vocês, cumprimento a todos presentes. Eu sou presidente do Sindicato da Indústria do Arroz em Goiás. E o que me traz aqui hoje é uma mudança proposta pelo governo do Estado, através do decreto 9.547, que passa a surtir efeitos a partir do dia 1º/12 desse ano. Essa mudança vem de encontro aos interesses do povo de Goiás, uma vez que o Sindicato da Indústria do Arroz tem hoje 16 filiados atuando no mercado, empresas cuja idade variam de 55 a 31 anos, são empresas remanescentes dos tempos áureos do arroz em Goiás. Então, essas empresas não estão aqui por acaso, não estão aqui de poucos anos para trás, são remanescentes de uma época de ouro, onde Goiás foi o segundo maior produtor de arroz do Brasil, perdendo só para o Rio Grande do Sul. Nós fomos surpreendidos pela publicação desse decreto. Esse decreto ele traz uma alteração que inviabiliza a atividade industrial com arroz em Goiás. Como eu disse, essa atividade vem desde os anos 60. O senhor mesmo vai lembrar que, nessa época aí, Goiás tinha mais de 300 cerealistas trabalhando e exportando para outros estados o arroz goiano. A coisa mudou. Goiás hoje não é um grande produtor de arroz, produz só 5% daquilo que é consumido dentro do estado, daquilo que as empresas goianas precisam de arroz para
para funcionarem, as lavouras goianas contribuem com 5%. O restante dessa matéria-prima vem de outros estados, principalmente do Rio Grande do Sul. O decreto em si, ele está diminuindo a carga tributária para o arroz que vem de fora do estado. A proposta, um anúncio do governador Ronaldo Caiado, vem de encontro aos anseios da população, que é receber produtos da cesta básica num preço mais acessível. Com isso, nós estamos de acordo com o doutor Ronaldo Caiado. Estamos de acordo também com o presidente dessa casa, o deputado Lissauer Vieira. Ele propôs isso para o governador, que de pronto entendeu que a proposta era interessante, o pleito era justo, e eles conduziram isso para a Secretaria de Economia, que deu o procedimento legal e técnico da coisa. Acontece que a Secretaria de Economia era a antiga Cefaz. No tempo da Cefaz, em 2017, houve uma reengenharia tributária a fim de viabilizar a permanência dessas indústrias aqui no estado. Essa reengenharia levava em consideração a particularidade do nosso segmento. Quando uma empresa de fora quer vender no estado de Goiás, ela traz o produto acabado. Então, uma empresa que sai do Rio Grande do Sul hoje, que manda uma carreta de arroz com 30 toneladas para Goiás, entrega direto no supermercado e entrega 30 toneladas. Qualquer empresa instalada dentro do estado de Goiás, que quiser entregar 30 toneladas num supermercado, ela vai mandar uma carreta lá no Rio Grande do Sul e vai carregar 50 toneladas. A diferença do frete é muito grande. A competitividade da indústria goiana, nesse caso, ela vai a zero. Nós não temos condições, não temos margem. Arroz e feijão são produtos de margem muito pequena, valor agregado muito baixo. Então, dessa forma, eu queria que mudasse o slide ali. Alguém pode mudar para mim, por favor? O que nós estamos falando? Pode ir passando aí, por favor. Estamos falando desse decreto. Volta lá, por favor. Volta um pouquinho. E tem um projeto de lei tramitando na casa, o 2019-006608, que vem dar uma mãozinha para a Secretaria de Economia com relação à renúncia fiscal que ela tanto combate, principalmente através dos trabalhos dessa comissão parlamentar. Pode passar. O decreto ele inclui o arroz e feijão no inciso 33 do artigo 8º do anexo 9 do regulamento, do RCTE. Isso significa mais prontamente, o que mais atrapalha aí as indústrias aqui é o arroz e feijão industrializado em outros estados que vão baixar para 7%, em vez de 17%. Quando fala 17%, pode botar o próximo. Quando você fala em 17%, fica parecendo que é um absurdo. Mas olha só, 95% de todo o arroz e feijão consumidos dentro do estado de Goiás são industrializados pela indústria goiana. São beneficiados e empacotados aqui dentro do estado. Então, eles estão sujeitos a uma alíquota de 7%. 5% só está sujeito à alíquota de 17%. Por que essa diferença? Quem está pagando essa conta? Essa diferença é simples. Aquela história que eu falei para vocês aqui, enquanto uma carreta sai do Rio Grande do Sul com produto acabado e entrega 30 toneladas no supermercado, eu venho com uma carreta de 50 toneladas, descarrego na indústria e depois eu carrego 30 toneladas para o supermercado. Eu tenho um frete de R$280 do Rio Grande do Sul até o supermercado com a indústria gaúcha.
Eu tenho um frete de R$280 até a indústria goiana e depois mais R$100 até o supermercado. Todo o arroz que nós trazemos para Goiás, para ser industrializado aqui, ele é em casca. Ele não é arroz limpo, não é arroz pronto, beneficiado. Ele vem para ser beneficiado aqui. Para mim beneficiar aqui, 80% da minha mão de obra no chão de fábrica é dedicada à indústria do arroz. Então, quando ele vem de lá, ele vem com casca, ele vem com farelo, ele vem com quirera e ele vem com grãos quebrados. Mas você pega isso tudo e joga fora? Não, não pega tudo isso e joga fora. Uma ou outra empresa faz contrato anual e consegue vender a casca. A maioria das empresas precisa pagar para retirar essa casca, porque tem um problema sério de dano ambiental. Eu não posso jogar essa casca no ambiente. É sílica. Isso demora muito tempo para decompor. Então, isso precisa ser utilizado, normalmente utilizado como cama de frango. O farelo é vendido? É vendido. É vendido, mas ele não compensa o preço do frete pago para trazer. Então, não vale a pena trazer. A quirera é vendida? É vendida. Da mesma forma, não paga o frete. E nós temos também o problema do grão quebrado. Hoje, não se vai no supermercado para comprar arroz tipo 2, tipo 3, tipo 4. A gente vai no supermercado para comprar arroz tipo 1. A qualidade nivelou por cima. Todo mundo está buscando produto de melhor qualidade no menor preço. Pode passar o próximo. Essa medida do governo só vai beneficiar 5%. E esses 5% são empresas que não estão instaladas dentro do estado de Goiás. São empresas que estão lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e lá no Tocantins. Nós estamos exportando empregos desse jeito. Eu não sei que conta o pessoal da economia fez. Eu sei que a intenção é boa, eu sei que o pleito é justo. Vamos baixar o preço para o consumidor? Vamos. Mas, do jeito que eles estão colocando aqui, não vai baixar o preço para o consumidor. Nós já temos uma margem muito achatada. A indústria aqui trabalha com a margem de 3,91%, levando em consideração o mesmo preço de compra, o mesmo preço de venda. Sobra 3,91% para a indústria goiana. E sobra 4,07% para a indústria gaúcha, nas condições que estamos hoje. Se a gente, a partir de 1º/12, essas empresas do Sul, elas vão ver sua margem de lucro no arroz saltar de 4,07 para 15. Mais 5 minutos para que ele possa terminar. Vai saltar para 15,50. Essa diferença de margem tira totalmente da competitividade, não gera competição aqui entre as empresas daqui e de lá. Gera, sim, um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai fazer com que muitas empresas aqui fechem as portas nos primeiros 3 meses. E vai impactar tão fortemente que a líder de mercado, ou ela vai bancar, ou ela vai abrir uma empresa no Rio Grande do Sul. E montar uma indústria de arroz não é do dia para a noite. Não é simplesmente num estalar de dedos. Demanda uma infraestrutura muito grande. E nós temos um problema sério de energia. Como é que você vai conseguir energia para você rodar uma empresa dessa lá no Rio Grande do Sul? Passa para mim, por favor. O que eu estava falando para vocês aqui, ó. O produtor do Rio Grande do Sul, ele deposita na indústria gaúcha o seu produto. Então não tem frete. Certo? Enquanto a indústria goiana traz do Rio Grande do Sul o produto com 7% de ICMS, pagando R$280 a tonelada. A indústria do Rio Grande do Sul, ela manda para Goiás, manda para o supermercado goiano, com 4% de ICMS e com frete de R$280, enquanto a indústria goiana vai mandar para o supermercado com R$100 a tonelada e 7% de ICMS. Então, veja bem, se eu somar o frete ali, ó, 280 mais 100, eu tenho 380 de frete. E aquele primeiro trecho lá, ó, do Rio Grande do Sul até a indústria goiana, são 50, eu preciso trazer 50 toneladas para mim poder entregar 30 no supermercado. Essa é a conta. Foi essa a conta que os técnicos da então Secretaria da Fazenda, em 2017,
eles fizeram. Então, com o decreto 9.075, houveram algumas mudanças que inviabilizaria. Na sequência, nós negociamos com eles, e eles entenderam, essas foram as contas da Secretaria da Fazenda. Inclusive, técnicos que hoje compõem o corpo técnico lá, eles, hoje, da Secretaria da Economia, eles participaram dessa negociação lá em 2017. Então, não estamos entendendo por que isso está avançando desse jeito. Como eu quero repetir, eu entendo o pleito, tanto do presidente Lissauer, quanto do governador. É um pleito justo. Só que é o seguinte, não vai haver essa redução de preço. A secretária da Economia foi na televisão e falou que não vai haver desemprego, e sim vai abrir vagas, vai abrir postos de trabalho, porque outras empresas virão para Goiás. Não vem. Vêm os seus produtos, as suas indústrias não vêm para cá. Não tem condições de a gente trabalhar aqui hoje. A vantagem competitiva de quem traz pronto é em torno de 10% a 11%. Quando equilibrar essa alíquota, colocar 7,7%, vai gerar um desequilíbrio. Consequentemente, nós vamos ter uma redução na atividade industrial do arroz aqui em Goiás. Se eu quiser continuar me mantendo no mercado aqui, eu vou ter que fazer arroz, beneficiar, empacotar arroz lá no Rio Grande do Sul. Eu não tenho indústria lá. Eu vou ter que arrendar uma indústria, eu vou ter que terceirizar isso lá para poder trazer pronto. Desemprego, se eu vou reduzir aqui, eu vou botar gente para fora. Queda na arrecadação, hoje a nossa carga passa de 3%. Depois de 1º do 12, essa carga vai vir para 0,70, porque não se agrega mais do que 10% nesse arroz que vem pronto de lá para cá. Então, qual o sentido disso? Fechamento de indústrias é uma questão de tempo, que nós vamos ver. Pode passar. Eu queria agradecer por me ouvirem. Quero dizer o seguinte, nós não estamos aqui pedindo nada. A minha presença aqui hoje é para falar de uma coisa completamente ao contrário do que vocês estão investigando aqui. O que eu estou trazendo aqui hoje é o seguinte, nós não tem cunho social, uma ação, uma medida do governo que gera desemprego. Isso não tem cabimento. Eu não estou aqui para pedir mais benefício, eu não estou aqui justificando benefício, porque nenhuma indústria afiliada no nosso sindicato é incentivada pelo fomentar ou produzir. Nenhuma. Eu estou falando aqui de crédito otorgado que... Mais 30 segundos para ele terminar. Tá bom. Eu estou falando aqui de crédito otorgado que equipara a nossa carga tributária com outros estados. Para vocês terem uma ideia, estado vizinho aqui, o Mato Grosso, o ICMS dentro do estado para as indústrias que industrializam lá é 0. Quando a indústria do Mato Grosso quer mandar para Goiás, manda e paga 1,80 lá. Quando eu quero mandar daqui para fora, eu pago 12%, tenho um crédito otorgado, eu pago 5%. Então, Goiás não está assim na dianteira dos benefícios fiscais. A palavra, deputado Humberto Aidar, relator dessa CPI. Senhor presidente, Gerri, eu tenho alguns dados que eu colhi na Secretaria da Economia e vou repassar com algumas perguntas, caso haja discordância, Vossa Excelência pode contestar os números aqui. Qual que é o percentual de aquisição de arroz em casca, oriunda em outros estados, e de aquisição de arroz em casca produzida em Goiás, adquiridos pelas indústrias goianas para industrialização no território goiano? A nossa conta de 85% vem de fora. 85% do arroz que nós utilizamos, aliás, 95%, 85% vem do Rio Grande do Sul. Supre só 5%. Nosso aqui, só 5%. Sim. Quantas empresas estabelecidas aqui no estado praticam o comércio com arroz beneficiado, oriundo de outros estados? Você tem ideia, não?
No atacado? É. Não. O nosso produto ele não permite a venda em atacado, não permite a distribuição, não tem margem para isso. No varejo são só os grandes, Carrefour... Nem sempre. Itubiara tem uma prevalecência muito grande de uma marca do Rio Grande do Sul, que está há muito tempo em Goiás, inclusive já teve indústria em Goiás. Quando viu que não compensava mais, e era uma atividade menor do grupo, eles desativaram a indústria aqui e ficaram só com a indústria no Rio Grande do Sul. Eu busquei aqui os benefícios concedidos pelo Estado. Isenção na saída interna de produção própria do estabelecimento produtor com destino à industrialização, correto? Correto. O produtor hoje manda para a indústria com isenção de ICMS. Redução de base de cálculo na saída interna, de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação, do equivalente ao percentual de 7%, é o que você disse, permitindo aí o crédito apenas da entrada do arroz e do serviço de transporte correspondente, limitados a 7%. É isso? Exatamente. Esse inciso é o 19 do artigo 8º do anexo 9 do RCTE, e ele conflita com esse novo dispositivo, com o dispositivo que eles alteraram, que é o 33. Então, para quem está aqui, beneficiando aqui, tem direito a usar a redução na base de cálculo se abrir mão dos créditos de entrada, com exceção do crédito referente à matéria-prima e o transporte dessa matéria-prima. Nem o transporte de distribuição, a gente pode aproveitar o crédito. Energia elétrica, que são 29%, nós não aproveitamos, pagamos e fica por isso mesmo. O crédito outorgado para o estabelecimento industrializador no percentual de 6% sobre o valor de aquisição do arroz produzido aqui no Estado, para o estabelecimento remetente na operação interestadual de arroz industrializado no Estado, 7%, sobre o valor de cálculo em substituição a qualquer crédito, exceto correspondente à aquisição do arroz e do serviço de transporte, quais ficam limitados também em 7%. Quando negociamos lá em 2017 os efeitos do decreto 9.075, nós concordamos com essa regra no sentido de criar uma paridade, neutralizar a vantagem de empresa aqui de dentro que estava acumulando crédito e de empresas de fora que vinham com essa vantagem que eu demonstrei aqui agora há pouco. Com relação ao crédito otorgado na aquisição de 6%, ele existe e foi uma forma que a Secretaria com a então Secretaria da Fazenda encontrou de regular a carga, que existia um objetivo da Secretaria da Fazenda, inclusive era a proposta da Secretaria da Fazenda em manter a carga em 1% sobre o valor faturado. Não existia dispositivo legal até então, existia também a limitação do convênio 160, porque até 7 de agosto de 2017, os nossos benefícios não alcançavam essa carga de 1%, era 3% e com todos os seus pormenores lá. Enfim, existe esse 6% na aquisição do arroz goiano, ou seja, aqueles 5% dos quais eu falei agora há pouco. Atualmente há algum tipo de benefício para o arroz industrializado fora do estado de Goiás? O arroz industrializado fora do estado de Goiás, como eu mencionei aqui, por exemplo, o Mato Grosso, quando ele quer mandar para Goiás, ele paga uma carga de 1,8. O arroz do Rio Grande do Sul, ele é incentivado lá, ele vem com redução na base de cálculo, até eu tenho as minhas dúvidas com relação à legalidade disso, mas eles também têm essa redução e eles podem aproveitar, sim, os seus créditos de entrada, alguns proporcionalmente e outros integralmente. Deputado Tales, eu peguei alguns dados, importante que anotem, para depois fazer o questionamento ao presidente. Antes de 1º de dezembro de 2019, que é o caso de agora, da entrada em vigor do decreto 9.547, aquisição do Rio Grande do Sul com redução de base de cálculo, crédito 4%, antecipação de ICMS na entrada em Goiás com margem de valor agregado de 130%, com alíquota de 17%, a agregação normal no estado é de 33%. Por exemplo, uma aquisição de R$100, antecipação de 35,10. O valor antecipado pode ser creditado para bater futuros débitos. A partir do dia 1º de dezembro, agora, com a entrada em vigor do decreto,
aquisição do Rio Grande do Sul com redução da base de cálculo, crédito 4%, antecipação do ICMS na entrada em Goiás, margem de valor agregado de 130, carga tributária de 7, que é o arroz na cesta básica, aí a conta muda. Em aquisição de R$100, a antecipação será de 12,10, valor antecipado pode ser creditado para abater futuros débitos. Essa conta é essa mesmo que vocês fazem? Eu não dá para conferir, mas eu não tenho dúvida que essa conta foi feita da maneira correta. Vale lembrar o seguinte, essa antecipação, algumas empresas estão sob efeito liminar, outras com transitado de julgado que não pagam isso. Na verdade, as empresas que pagam isso não são as empresas lá do Rio Grande do Sul, são as adquirentes aqui. E tudo o que eles pagam, em decorrência desse dispositivo, é aproveitado na apuração mensal do ICMS. Então, assim, não é custo e não é carga tributária, é uma antecipação. Qual que é o recolhimento de ICMS do conjunto das indústrias beneficiadoras de arroz estabelecidas aqui no Estado nos últimos 5 anos? Eu não posso te passar esse número porque eu não tenho. É uma informação, tem sigilo fiscal. Eu acho que a Secretaria da Economia pode passar isso. Tá. Eu tenho aqui e posso passar. ICMS normal, recolhido entre 2014 e 2018, 32,2 milhões. O ICMS normal. O setor é submetido ao recolhimento da contribuição para o protege, Thales está sempre dizendo aqui, percentual de 15%, valor recolhido no período 2 a 14, 2018, de 9 milhões. Então, está aqui a informação. O senhor tem o levantamento do valor do ICMS pago pelas empresas que adquirem arroz beneficiado em outro estado? Não. Não. A sistemática de benefício fiscal concedida pelo Estado possibilita o acúmulo de crédito pelas indústrias goianas? A sistemática de benefício fiscal concedida aqui pelo Estado, ela possibilita o acúmulo de crédito? Desde 2017, final de 2017, não. No levantamento que eu tenho, consta que algumas empresas possuem crédito acumulado em sua escrita fiscal, destacando-se uma delas, e aqui até pelo sigilo, não vou dizer o nome qual, mas ela tem um crédito acumulado de 71 milhões. Não, Thales, trata-se de uma ação, essa indústria entrou, ganhou do Estado 150 milhões, já usou e ainda tem 71 milhões desse acúmulo. Né? O último período nós estamos de 5 anos. Quantos empregos a atividade industrial do segmento de arroz gera no Estado? A conta que a gente faz é de 5 mil. A secretária da Economia apontou 1.667 empregos na cadeia inteira. Eu acho que ela se equivocou nesse número, porque só em Aparecida nós somos mais de 1.100. Foi o mesmo número que me foi repassado aqui. Segundo o levantamento do Instituto Mauro Borges, junto ao Ministério do Trabalho, o número de empregos formais no Estado gerados pelo segmento de arroz é exatamente esse que você citou, 1.667, incluindo os setores de cultivo e de beneficiamento. Eu devo discordar. Só uma empresa em Aparecida emprega 933. Só uma empresa em Aparecida. Nós temos 16 e não são empresas pequenas. E eu não concordo com esse número. Tudo com carteira, assinado, legalizado? Todos. Não tem nenhuma empresa nossa que trabalha com funcionário na informalidade. Vocês calculam mais de 5 mil e a Secretaria diz que é 1.667? Nós calculamos 5 mil. Nós calculamos 5 mil. Se a secretária está falando que é 1.666 na cadeia inteira, ela está equivocada. Porque só em Flores de Goiás, segundo relatos dos produtores de lá, mais de 1.000 pessoas estão envolvidas no cultivo do arroz.
Deputado Tales, um bom questionamento também para a secretária que virá, porque realmente a diferença é muito grande. Permite uma O parte? sindicato fala em 5.000, a secretaria fala em 1.667, incluindo tudo, inclusive quem trabalha lá no cultivo. Permite Você uma parte, deputado? Só ainda do mesmo assunto, que essa divergência de números, que o sindicato diz que são 5.000 trabalhadores e a Secretaria de Fazenda, de Economia, diz que são 1.600, arredondando aqui. Para chegar no cálculo de 5.000, o senhor coloca também os carreteiros, do começo até o fim, até o revendedor, o representante que vai nos supermercados oferecer o arroz, ou somente aqueles que trabalham nas indústrias e no campo? Os que trabalham na indústria, os que trabalham no campo, os nossos, por exemplo, na minha empresa, nós temos uma empresa que presta serviço. É a empresa do mesmo grupo, mas que faz o serviço de transporte. Eles estão contabilizados. Os representantes também, os que vão vender? No nosso caso, sim. O senhor sabe me dizer a alíquota, a alíquota aplicada nos outros estados, no que se refere ao arroz, adotada aí pelos estados, não? Eu vou te dar um exemplo. Se eu quiser mandar arroz para o Piauí, chegando lá, eles vão glosar 5%, 7%, que é o meu crédito otorgado aqui, e vai tributar ele lá dentro para a operação interna a 17%. Maranhão faz a mesma coisa. Se os deputados quiserem anotar, eu busquei aqui algumas alíquotas na operação interna: Bahia 7%, o DF aqui 18%, Goiás 17%, Minas 12%, Mato Grosso do Sul 17%, Mato Grosso 12%, Rio Grande do Sul 12% e o Tocantins 18%. É por aí mesmo, né? Qual a diferença entre carga tributária praticada pelas indústrias goianas e a carga praticada pelas empresas que adquirem o arroz beneficiado fora do estado? Quem adquire o arroz beneficiado fora do estado de Goiás, normalmente são supermercados. A margem média que esses supermercados praticam é 10%. Então, hoje, seria 1,7%, a partir do dia 1º/12, 0,70% é a carga. A nossa carga, para quem traz de fora o arroz em casca, vai beneficiar ele aqui e vai vender no mercado interno, nossa carga gira em torno de 1,9%. Até 30 de novembro, porque nós estamos aí para entrar com o decreto dia 1º. Então, até dia 30, a carga tributária aproximada aqui da indústria goiana, que nós fizemos a conta, na aquisição do arroz em casca, em outra unidade da federação, 1,86, que bate mais ou menos com o que você disse. Na aquisição do arroz produzido em Goiás, 2,48%. Carga tributária aproximada na aquisição do arroz, beneficiada em outra unidade da federação, 13,99%. A partir de 1º de dezembro, percebam que eu fiz questão de trazer essa diferença do que acontece até dia 30 e depois a partir do dia 1º. A partir de 1º de dezembro, a carga tributária aproximada no industrial goiano, em nada muda. Na aquisição do arroz em casca, em outra unidade, é 1,86. Na aquisição do arroz produzido em Goiás, 2,48. Carga tributária aproximada na aquisição do arroz beneficiado em outra unidade, 3,99%. Eu tenho aqui a carga tributária aproximada na aquisição do arroz em casca em outra unidade da federação, é 1,86, já foi dito, e 2,48 na aquisição do arroz produzido aqui. Seria possível buscar um meio termo nessa proposta que o governo apresenta e está aqui na Assembleia sob a relatoria do deputado Henrique? O senhor disse que entende que a proposta é boa, mas, ao mesmo tempo, ela vai gerar desemprego, vai gerar
fechamento de indústria, quase que dizer assim, olha, de boas intenções o inferno está cheio, ou seja, é uma boa intenção, mas não para as indústrias aqui. Existe um meio termo que dá para chegar? Tem alguma margem que possa ser mexida na margem atual, como funciona hoje, Gé? Olha, na verdade, eu entendo quando o presidente Lissauer leva para o governador essa questão, porque assusta. Arroz 17%, é item da cesta básica, tem que ser 7%, né? Goiânia está pagando mais. Eu entendo isso. Eu entendo o governador Ronaldo Caiado acolher isso, porque de pronto, quem ouve num primeiro momento, entende que isso é uma ação social, sim. Tá se fazendo justiça aí, certo? Porque o menos favorecido é que está sendo prejudicado dentro desse contexto inicial. Quando você parte para entender como é que funciona e os pormenores do negócio, a gente entende que é necessário uma proteção da indústria aqui. Isso não significa que o preço está chegando mais caro para o consumidor. Eu te faço assim eu te sugiro fazer uma pesquisa em sites de oferta, lá de Porto Alegre e aqui de Goiânia. Compara marca com marca. Vê que preço é vendido lá e que preço é vendido aqui, se há diferença. E quando há diferença, aonde é mais caro, aonde é mais barato. Eu te falo o resultado que você vai achar. Aqui é mais barato. Por quê? A indústria goiana, ela tem um bolo para dividir, que é o consumo dentro de Goiás. A indústria goiana não tem condições de mandar arroz para fora, nem para Brasília. Então, a indústria... E outra, Brasília... E outra, dava para fazer lá, entrar no 505 lá, na Lei 505. Não dá mais, porque acho que mês passado a Secretaria de Economia foi lá e alterou o termo. O crédito outorgado para venda interestadual, para saída interestadual, hoje é só para venda. Se eu colocar uma filial em Brasília, eu não transfiro daqui para lá com o crédito outorgado. Eu só transfiro daqui para lá com 12, e lá eu não aproveito, e eu tenho que pagar os 12 aqui. Então, viabilizou a nossa venda, a nossa participação no mercado de Brasília. Então, os outros estados estão fechando, os outros estados do Distrito Federal estão fechando as portas para nós, e nós estamos abrindo as portas para a indústria que vem de fora. Então, eu penso o seguinte, se vai prejudicar a população, não, mas isso não está prejudicando a população. De forma geral, nós estamos causando um desequilíbrio, nós vamos causar desemprego e fechamento de empresas aqui. Então, repetindo, eu entendo bem o pleito, só que é o seguinte, o que eu percebo é que, no decorrer disso, no desenrolar disso, principalmente na Secretaria de Economia, não se tomou o cuidado de medir as consequências disso. Não se levou isso ao conhecimento do governador Caiado. O presidente Lissauer também não está a par, ou pelo menos não estava a par, no momento em que pleiteou isso, das consequências. Então, a gente tem que medir, a gente quer ou não indústria aqui. Se a gente não quer mais a indústria do arroz aqui, ótimo, tudo bem, nós vamos nos adaptar a isso. Mas espera um pouquinho, então vamos fazer um degrau? Vamos fazer um 17, 16 e tal, e a gente vem, até a gente conseguir tirar a indústria daqui, mandar ela para fora, gerar emprego lá fora? O senhor falou em meio termo. Quando foi feito esse trabalho lá em 2017, foi pensado tudo. E nós chegamos a essa fórmula, que é a fórmula ideal. Não tem meio termo. Agora, na situação que nós estamos, nós não podemos descartar nada. Agora, o nosso tempo está curto, deputado. Nosso tempo está muito curto. Dia 1º começa a surtir efeitos. Então, nós temos que buscar, sim, o meio termo, mas nós precisamos buscar isso com diálogo. A Secretaria da Economia, pelo menos a secretária da Economia, não nos recebeu. O governador Caiado não nos recebeu. E nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar com o governador Caiado. Precisamos que o governador Caiado, no mínimo, adie a entrada em vigor desse decreto, para que possamos ter tempo de fazer essas contas e chegar num denominador comum. Nós, da indústria goiana, não queremos vantagens desproporcionais que prejudiquem empresas aqui dentro ou fora.
e vantagens tais que prejudiquem o consumidor. Não queremos isso, jamais. Nós queremos ter condições de trazer o produto para ser industrializado aqui. E se não for possível tocar desse jeito, se não for possível fazer isso, continuar fazendo isso em Goiás, que nos dê tempo para desmobilizar aqui e mobilizar em outro estado. Bem, só para terminar da minha parte, esse pensamento, presidente, que você traz, representa apenas os grandes ou, de uma forma geral, o pensamento é o mesmo trazido por você aqui? Eu quero dizer o seguinte. Eu estou dizendo, presidente, porque eu já ouvi um ou outro deputado aqui que é do setor produtivo, que diz o seguinte, que não interessa a uns 3, 4 que são grandes, né, os gigantes, que detêm aí um monopólio, mas que para o resto essa medida é boa. Procede essa informação ou também não tem conhecimento quem está falando isso aqui? Quem falou isso não está munido de informações suficientes para isso. As medidas adotadas, os efeitos dela, são mais nocivos para as pequenas do que para as grandes. E outra, a gente tem que dizer o seguinte, hoje existe uma empresa grande no estado de Goiás, e que essa empresa grande representa quase 30%. Muita gente acha que é mais, mas representa 30% do mercado. Ela atende 30% do mercado consumidor goiano. Agora, eu diria para você o seguinte, se eu pudesse falar aqui para você, a preocupação vai dessa grande empresa até a menor. E as menores serão as que irão embora primeiro. Ou elas vão fechar, ou elas vão começar a pedir para beneficiar e trazer para cá e só revender aqui dentro. Então, todo mundo vai se mexer. Agora, a principal empresa aqui do Goiás, ela não tem condições de fazer essa mudança rápida. Ela vai aguentar, ela vai fazer tudo o que ela puder fazer para manter a fatia dela no mercado, assim como todos os outros. Mas eu digo uma coisa para você, a duras penas e com vontade de ir embora. Agora, é unanimidade dentro do sindicato, ninguém quer essa medida. Se essa medida traz algum benefício, ela traz para a gente que está longe daqui, está gerando emprego e está gerando renda longe daqui, no Mato Grosso, no Tocantins e principalmente no Rio Grande do Sul. Os gaúchos são nossos companheiros, os gaúchos são nossos fornecedores, a gente compra arroz deles, mas fechar a indústria aqui para fomentar a indústria de lá, a gente não pode permitir, não. Ok. Satisfeito, deputado. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para o deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. O Henrique falou que tem só uma pergunta, quer fazer primeiro. Vou passar aqui para o Henrique, se eu permitir. É uma pergunta só. Perfeitamente. Você tem a palavra. Eu tenho várias perguntas a serem feitas. Obrigado, deputado presidente. Henrique Porque Arantes. depois vai quebrar o clima. O Thales tem um caderno de perguntas aqui. Eu só queria perguntar ao Gerry, que escutei o senhor falar por 2 oportunidades que esse projeto foi um pedido do presidente da Assembleia ao governador. Isso eu senti, enquanto o senhor falava, que parece ter alguma coisa pessoal entre o senhor e o presidente da Assembleia. Então, como que o senhor pode afirmar, se o projeto vem do Executivo, assinado pelo governador Ronaldo, como que o senhor pode afirmar que esse projeto é um pedido do presidente da Assembleia? Porque ele mesmo me falou. Nós fizemos uma reunião no gabinete dele, estavam presentes o Caio Salim, o Thiago Albernaz, o presidente Lissauer. E outra, eu não estou entendendo isso como uma perseguição, como uma coisa de interesse pessoal do presidente. Se você entendeu isso, se o senhor, desculpe, o deputado, se o senhor não entendeu isso, eu quero que o senhor, eu quero me corrigir. Eu não entendo isso como um interesse pessoal do presidente Lissauer. O presidente Lissauer se sensibilizou com a notícia que ele teve, que o ICMS dentro de Goiás era 17, ele entendeu que estava errado, que estava desproporcional, que a carga era muito alta. Por conta disso, e por conta, claro, da proximidade dele com o governador, ele levou isso ao governador, o governador se sensibilizou com isso também, entendeu que era um pleito justo e mandou fazer. Então, em momento algum,
eu entendo que esse pedido, essa demanda que o presidente Lissau elevou para o governador, seja de interesse pessoal do presidente Lissau. Hora nenhuma, de forma alguma. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Cumprimentar o deputado relator dessa CPI, deputado Humberto, deputado Vinícius, deputado Henrique. E assim eu quero me colocar, porque eu fiz a convocação do GR, até porque eu sentei aqui no auditório, praticamente com quase os 16 empresários que hoje estão na associação. Empresários com um pouco maior de porte, mas a reivindicação foram praticamente de todos. Eles estiveram aqui na Assembleia, porque isso vai mexer na vida deles. E eu entendi um pouco o desespero do GR, pelo fato que, se o governo de Goiás, através do crédito moeda, através de incentivo fiscal, quase paga para algumas empresas instalarem aqui, aí, de repente, o governo de Goiás faz ao contrário em relação ao arroz. Ele está pegando e falando assim, olha, não trabalhem no beneficiamento de arroz em Goiás. Vocês vão trabalhar lá no Rio Grande do Sul. É isso que está acontecendo. São 5 mil empregos que vão perder. Que se ele quiser se manter no mercado, ele vai ter que pegar e beneficiar esse arroz lá no Rio Grande do Sul, que é onde é a maior produção. Não justifica ele trazer o arroz em casca para cá mais. Então, aí eu não entendo o governo de Goiás. Eu, sinceramente, se todos os incentivos que nós vimos aqui, o próprio Vinícius apresentou um projeto aqui que os grãos têm que ser beneficiados no Goiás. Está aqui, para gerar mão de obra. Para fazer que não podemos exportar sem antes beneficiar em Goiás, porque nós vamos gerar novos empregos aqui dentro. E, de repente, vem uma política que muito me estranha mesmo, ao contrário. Jerry, uma coisa que eu queria entender primeiro. Você produz, o seu Barão, é isso mesmo, Você falou. Lá você compra muito feijão Barão. Por que não está tendo a mesma movimentação em relação aos produtos, ao feijão? Por que o feijão também não está tendo esse nível de desespero que é o pessoal do arroz? O feijão, Goiás origina feijão para todo o Brasil durante 4 meses do ano. Goiás é autossuficiente em feijão, se levar em consideração o consumo pela produção. Mas em alguns meses do ano nós temos que buscar arroz e feijão fora por conta de qualidade. Mas isso não impacta dessa forma no feijão, porque Goiás produz muito feijão. Goiás é o 4º maior produtor de feijão, dependendo da época do ano. De 4º a 6º maior produtor de feijão do Brasil. Praticamente, o consumo nosso, nós estamos comprando aqui dentro mesmo de Goiás. Exato. Esse ano, só para você ter uma ideia, não comprei nenhum saco de feijão fora, a não ser feijão preto. Então, estou comprando feijão goiano desde o começo do ano. Então, isso não impacta o negócio do feijão, porque a matéria-prima está aqui. Impacta o negócio do arroz, porque eu tenho um pouquinho de matéria-prima aqui e o resto todo eu tenho que pegar fora. No primeiro semestre dá para pegar alguma coisa no Tocantins, Mato Grosso está muito difícil, pauta muito alta, ICMS muito alto para trazer para cá. E então, o grande volume que a gente pega no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor brasileiro de feijão. Você falou que dentro de Goiás, pelo menos foi isso que eu tinha entendido, o município de Itumbiara é o município que hoje vende um arroz, em especial, provavelmente, os arroz vêm do Rio Grande do Sul, não é isso? Foi isso que você falou? Itumbiara tem a participação de uma empresa de fora, por uma questão de essa participação no mercado vem de muito tempo. Então, eles estão lá, eles estão, mesmo com essa tributação mais alta, né? E o arroz dele é mais barato lá? É só olhar as ofertas aí. É isso não, que eu digo. Não é. Vai ficar mais barato, você acha? Não. Pode. Eu acredito o seguinte, se eu tinha 4 de margem e eu vou ter 15, eu posso usar essa margem para me sufocar a concorrência local. Qualquer um, o vendedor de picolé faria a mesma coisa. Então, qualquer um vai fazer isso. Primeiro, eu tiro a concorrência do caminho. Com 3 semanas, no máximo 4, eu coloco o meu produto nos principais pontos de venda.
No momento seguinte, eu venho recompondo as minhas margens. Se eu vendo o meu produto, se essa empresa vende o produto dela lá no estado de origem, a um preço X, e aqui é obrigada a vender mais barato, por que ela vai continuar vendendo mais barato se ela é dona do mercado aqui? Então, quando eu disse que é difícil o mercado daqui ir para frente, porque nós temos um bolo para ser dividido por 16 mais as que vierem de fora. Não dá para vender fora. Então, se vem mais empresas para cá, vai dividir o mesmo bolo. Essas empresas que estão aqui hoje, elas brigam entre si. Há 5 anos atrás eu tinha uma capacidade de produção, hoje ela é o dobro. Mas eu não consigo colocar minha fábrica para funcionar produzindo o dobro, porque eu tenho que baixar muito o preço para fazer isso. E aí chega no osso. Chegou no osso, não dá para ir mais. Então, mesmo com toda essa barreira aí de 17, né, essa diferença de 10, de 7 para 17, a indústria do Rio Grande do Sul consegue oferir um lucro um pouquinho maior do que o nosso ainda. O deputado Humberto colocou, e eu te coloquei isso, e você falou, Thales, no 2017, o dia que nós sentamos, nós botamos um limite. Falei, e se reduzisse para vocês de 7 para 0, até mesmo tentando, falou, não compensa, nós estamos no limite. Mas, por exemplo, até discutindo aqui com o deputado Vinícius, e se o governo taxasse somente o arroz com casca, que amanhã a empresa quisesse vir para Goiás, para beneficiar em Goiás, teria como? Todas as empresas, qualquer indústria, onde ela estiver, que quiser vir instalar em Goiás, ela é bem-vinda. Só que a conta não fecha, por isso que ninguém vem. Detalhe. Você entendeu a pergunta? Até uma pontuação, o deputado Vinícius tinha pontuado, mais ou menos nessa linha, porque talvez nós geraríamos novas empresas aqui, livre concorrência. Claro, né? nós não queremos reserva de mercado. Tanto é que, olha só, instalou-se agora, nos últimos 2 anos, 3 empresas em Goiás, que queriam vender em Goiás, faziam questão de vender em Goiás. Uma em Catalão e a matriz dela em Araguari. Agora, como é que você explica para o dono dessa empresa que agora não precisa mais dessa indústria, depois ele investiu um monte lá? Instalou-se outra empresa em Aparecida de Goiânia, que é uma filial da maior da América Latina. Como é que você explica para essa empresa que veio aqui, investiu e agora não precisa mais do investimento que ela fez? Basta ela trazer o produto e entregar direto no supermercado. E tem outra empresa no entorno de Brasília que adquiriu uma empresa lá, para quê? Para explorar o entorno de Brasília e essa questão do feijão também. A originação de feijão em Goiás é muito alta, como eu mencionei agora há pouco. Uma parte aqui é o deputado Vinícius. Gé, boa tarde, presidente, boa tarde, relator, todos os pares. Uma pergunta aqui, 5% do mercado é cultivado no estado, é isso mesmo, eu entendi. 5% do arroz que nós beneficiamos hoje, a gente compra dentro do estado de Goiás. É cultivado aqui. Essa medida, ela também não aumentaria a probabilidade de cultivar mais no estado de Goiás? Muito pelo contrário. Quem produz arroz em Flores de Goiás, por exemplo, produz um excelente arroz no mesmo patamar de qualidade que no Rio Grande do Sul. Um saco de arroz lá no Rio Grande do Sul hoje, você compra por 45, paga o produtor por 50 quilos. Aqui em Flores, o mesmo saco de arroz, o produtor recebe 55. Por quê? Por causa do frete. Então, eu não tenho a despesa com frete para pegar em Flores, mas minha despesa com frete em Flores é pequena, R$2. Para mim trazer do Rio Grande do Sul é R$13. Então, eu vou desestimular, na verdade. A partir do momento que eu não tenho indústria aqui para comprar o arroz produzido aqui, esse arroz tem que sair para outro estado. Quando ele for sair para outro estado, ele sai com 12% de ICMS. Mas é justamente isso, se você não tem essa garantia aqui, se as indústrias estão aqui, elas estão cultivando pouco, e você, ao mesmo tempo, quando você não compensa para a indústria ficar aqui e buscar arroz, no caso, o cascado de fora, por que não investir no cultivo aqui, incentivar o cultivo aqui? Isso aqui não me... Mas esse investimento no cultivo aqui não parte da indústria. Inclusive o seguinte, deputado, nós estamos com um trabalho... Deputado Vinícius, assim, que na realidade a cálculo é bem feito nisso aqui. A soja hoje é muito mais lucrativa do que o arroz. A cana, não, você pega o que a cana dá hoje? A cana dá mais do que a soja. Por isso que tomaram conta do mercado. A realidade é essa, a contabilidade é essa. O feijão é produzido só nos pivôs.
que ali você não tem a perda. Mas por quê? Hoje você chegar e botar o pasto e botar a cana, a lucratividade da cana é muito maior do que a do gado. Nós já fomos o segundo produtor maior de bovino. Hoje ninguém usa mais nem espaço mais de fazenda para fazer engordar boi. Hoje é só... Não, eu vejo assim, eu não vejo vantagem financeira ainda para você plantar arroz. A própria produção de milho hoje, se não fosse a safrinha, nem compensava. Muitas vezes o povo jogando a safrinha, em termos de valores. Mas eu acho, mesmo assim, que seria uma forma de poder tentar aumentar a produtividade do arroz em Goiás. Aí o cara fala assim, pô, vou ter que fazer alguma vantagem aqui para me poder comprar, né? Poderia Deputado, ser. é um trabalho que vai demorar pelo menos 10 anos isso aí. E outra, já começou... Mudar de cultivo, né? Que, Deputado Vinícius, já começou esse trabalho. A indústria do arroz, o Sindicato da Indústria do Arroz, juntamente com a Embrapa, Secretaria da Agricultura e alguns produtores, nós fizemos uma força-tarefa, vamos desenvolver um trabalho, tivemos lá na FAEG junto com o deputado Zé Mário, conversamos com ele, né, na sexta-feira a respeito desse assunto, e a FAEG, por iniciativa nossa do sindicato, né, por sugestão nossa, vai criar um fundo para o desenvolvimento da arrozicultura em Goiás. Não, então, isso faz diferença. mas Goiás já foi um dos grandes produtores de arroz, não já foi? Na abertura de terra, sim, no tempo do arroz de sequeira. También foi a capital do arroz. Capital do arroz. Aí, de repente, outros cultivos dão mais do que o arroz. Exatamente. Em especial, por exemplo, a soja tomou conta de Goiás, tudo. Porque hoje se produz arroz com muita água. Debaixo do pivô pode ser que produz. Não sendo debaixo do pivô, você não planta arroz mais. Existe o arroz, por exemplo, que nós tivemos aqui a plantação de arroz no projeto Rondon, projeto Rio Formoso, que é aquele arroz de água, né? Que soltava mais, que também teve o Otto Nascimento em Luiz Alves. Luiz Alves, justamente. Arroz hoje é viável, a cultura do arroz é viável daquele jeito, lá em Luiz Alves e Flores. Flores é o seguinte, se você não plantar arroz, você não planta nada. Não dá soja, não dá nada. É arroz ou arroz. Então, quem planta em Flores, planta arroz. E Flores dá para aumentar a sua capacidade de produção. Existe, eu acho que isso poderia até ser levado para frente aqui pela casa, existe uma represa muito grande lá que tem uma questão ambiental que precisa resolver, e essa represa dá para irrigar uma parte grande de área lá que não está irrigada ainda. Poderia levar isso à frente. Quando vocês discutirem em 2017 e vocês equilibraram os valores, independente de ser do governo passado, mas foi com os técnicos, não foi? Com o pessoal da equipe que você faz, os efetivos da casa, não foram? Tudo que nós propomos até hoje na secretaria... Quem que era o efetivo da casa que chegou a esses valores com vocês lá? O corpo técnico era o Cícero, que era o superintendente na época. O pessoal lá de dentro era a Renata, o Bené, Janaína. E ninguém quis agora desse novo governo conversar e ouvir vocês, porque esses cálculos foram feitos. O Cícero mesmo. O Cícero, pelo menos ele estava numa superintendência, saiu, né? O Cícero não está mais, está no CAT. Na verdade é o seguinte, a Renata está na superintendência, ela sentou conosco, conversou com a gente, ela, o Bené, a Maria, tivemos uma conversa boa, e o que eu percebi é o seguinte, eles concordaram com a gente, até porque não tem por que não concordar hoje, se eles concordarem em 2017. Porque está muito claro, eu estou sentindo isso. Mas eu vejo assim, que existe uma barreira, e essa barreira ela tá intransponível, e a secretária essa barreira é representada pela secretária. A secretária, eu não sei por que essas atitudes. Por que não chamou o setor para conversar? Será que é por causa dos 74 milhões? O setor inteiro vai pagar uma conta de 74 milhões? E outra, uma ação de 2006, que transitou em julgado em 17, foi pedida a rescisória e perdeu. E aí o setor paga. E como é que é isso? Por que houve isso lá? Tem um negócio mal feito, que ficou uma ponta solta na legislação, lá em 2004, final de 2004, para valer em 2005, que deu chance, deu abertura para se questionar o estorno de crédito CMS, devido pela redução na base de cálculo, na época que o crédito otorgado é a base de redução,
trazia uma alíquota efetiva de 3%. Jair, hoje tem um decreto que vai entrar em vigor dia 1º. Qual é que seria o remédio que a Assembleia poderia fazer pelos estudos feitos pela sua equipe para a gente poder tentar suspender isso? O que seria? Um decreto legislativo? Eu acho que a gente precisa fazer de uma forma que a gente não vai causar constrangimento para ninguém. Eu não estou aqui para pedir cabeça de ninguém. Pelo que eu entendi, esse debate que nós estamos fazendo aqui... Está sendo transmitido pela TV Assembleia, viu? O que o governo quer, Salles, o que o governo quer, pelo que eu entendi, é que a comida chegue mais barato na mesa do consumidor, principalmente o mais carente. Que não vai chegar, eu entendi, ele explicou isso. A intenção do governo, e o próprio Gerry disse isso aqui. Agora, o que é que nós teremos que fazer? É mediar, né, que não fique ruim, deputado Álvaro, para as empresas em Goiás. O governo paga várias empresas, até mesas de automotivas, por exemplo, até o custo disso é altíssimo através daqueles créditos moedas para poder gerar emprego. Com essa medida, vai perder 5 mil empregos. 5 mil empregos, vamos embora. Mas nós podemos fazer esse debate para poder ver se melhora essa situação. É o que ele está querendo propor. Ou mesmo que essa casa faça um decreto legislativo, porque o remédio é esse. A gente sentar depois discutir isso, conversar também, evidentemente, com o presidente. Agora, está claro, eu sinceramente, eu não consentei com o segmento, tentei aprofundar, acho que o segmento tem que fazer investimento do que o próprio Vinícius falou aqui, tem que buscar esse mercado de produção desse arroz aqui internamente. Vocês vão ganhar mais, até porque vocês não vão ter o custo do frete, é uma forma positiva de poder abaixar, né? O próprio agricultor tem que ganhar mais mesmo dessa valorização. Ainda mais você me falou que o arroz produzido aqui não perde para nada no Rio Grande do Sul. E a diferença antigamente era grande, porque o arroz nosso aqui era quebrado, não tinha. A gente ficava com vontade de comer o tal de arroz agulhinha, né? Que hoje já passou, você lembra disso, não? Então hoje não tem mais isso. Então que a gente possa buscar uma solução, se hoje a preocupação tanto do governo nosso aqui é manter os empregos, né? Fazer uma coisa justa. E que esses técnicos que viveram, em especial o Cício, que todo mundo conhece ele aqui, que é um dos mais inteligentes da Secretaria da Fazenda, possa também intervir nesse processo, poder, junto da secretária, que não vai abaixar o custo. Vai quebrar essa turma aí, se brincar, ficar mais caro depois. Deputado, eu queria fazer só uma analogia aqui. Se o governo federal resolvesse, entendesse que a roupa aqui é cara no Brasil e resolvesse tirar todos os impostos do têxtil vindo da China, como é que ficava a nossa indústria aqui? Então, a mesma coisa é o que está acontecendo com o arroz. Então, eu entendi e estou de acordo com o senhor, tanto é que eu falei isso antes, eu entendo a intenção do governo, mas não se mediu as consequências disso, não fizeram as contas. Fazer isso da forma que foi feito, sem chamar o setor para discutir, sentar e conversar, vai gerar todos esses efeitos que a gente elencou aqui. Então, o que eu tenho a pedir para os senhores é o seguinte: impeçam da maneira legal, da maneira que possam, o andamento desse projeto de lei que está aqui, que ele só, na minha visão, eu tentei entender até agora, na minha visão, ele enfia o arroz no artigo 27 do Código Tributário do Estado. Faz com que ele saia da alíquota modal de 17 e venha para 12. Isso, para mim, só tem um efeito. Reduz a renúncia fiscal, sob o ponto de vista formal. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Então, o nosso setor precisa, nesse momento de apoio, o diálogo foi fechado, a Secretaria da Economia não conversa com o nosso setor, e nós precisamos de uma solução urgente. Então, não dá tempo de se chegar no denominador comum, num curto espaço de tempo como o que a gente tem de hoje até o dia 1º. Então, nosso pedido é que esse decreto, que esse decreto não vá para frente, que ele não surta efeito, suas cláusulas não surtam efeito, pelo menos até que a gente possa discutir isso com maior propriedade e clareza. A última pergunta, mas é só para finalizar.
Eu insisto nisso, eu não entendo, né? A própria Secretaria da Economia, por sinal, nós vamos colocar em aprovação aqui a vinda dela aqui também de um convite, um fechamento até dessa nossa CPI. Agora, Jé, eu falo, vocês não têm incentivo, vocês não têm produzir, não têm fomentar. Não. Vocês hoje dão 5 mil empregos. E não sentar com o segmento para discutir, que cada segmento, quando você faz um decreto, qual foi feito pelo governo, o segmento tinha que ter sido chamado até mesmo para tentar corrigir algum defeito que houvesse. Isso é o normal. Os segmentos, qualquer segmento que você for mexer, você tem que sentar. E vocês não foram ouvidos, né? Não. Então, eu fico triste nisso, porque a gente sabe que nós estamos mexendo com a vida das pessoas, um segmento importante. O arroz faz parte da nossa cultura, do nosso almoço, da nossa janta, né? E a gente sabe tanto que isso é importante de ver. Então, eu quero me colocar à disposição, agradeço a sua participação aqui, de esclarecer, de certa forma, bem clara, para os membros da CPI, que eu tenho certeza que também vai ser importante que a gente possa estar conversando com outros parlamentares. Obrigado, presidente. Satisfeito? Tem a palavra o deputado Vinícius Cerqueira. Bom, eu acho que, primeiro, também fazer o engrandecimento dessa casa, provocando esse debate aqui tão importante, né? Qual é a casa que não entra arroz aqui? Acho que praticamente 100% das casas entram arroz, e eu, particularmente, vejo que o governo, a justificativa de todo esse decreto que foi aí editado e publicado, aí o último, a justificativa dele é baratear o principal alimento do goiano, que é o arroz. Essa é a principal justificativa de tudo que eu escutei de todos os técnicos, né? Mas essa é a importância do debate, ouvir o contraditório, ouvir aqui a parte também que é afetada, que está dizendo que vai perder emprego no Estado, etc. e tal. Bem nessa linhagem aí, você me corrige aí se eu estiver equivocado, em 23 de outubro de 2017, publicado o decreto 9.075, que colocou essas regras atuais que vão estar aí acabadas a partir do dia 1º de novembro, se esse decreto for vigente. Parte delas. O 9.075 trouxe a alíquota efetiva de 3 para 7. E limitou o uso do crédito na entrada. Na sequência, durante os meses de novembro e uma parte de dezembro, a gente negociou com a parte técnica da Secretaria da então Secretaria da Fazenda e chegou-se ao modelo definitivo em dezembro. Tem um outro decreto que foi publicado com essas regras e para fechar as modificações necessárias, foi feita uma lei aprovada nessa casa, a 19.930, de 29 de dezembro de 2017. 19.930. Essa lei ela retira arroz e feijão do artigo 27 do CTE, justamente o contrário do que está fazendo o projeto de lei 2019-006601. O deputado Henrique Arantes. Então, até no dia 29 de dezembro de 2017, a indústria do arroz ela conviveu com um regramento, na qual esse último decreto, a partir de 1º de novembro, 9.457, ele retorna para as regras antigas. Uma parte. A única coisa que ele está retornando, o que ele está mudando aqui? Ele está voltando arroz e feijão para o inciso 33 do artigo 8º. De 29 de dezembro de 2017. 29 de dezembro de 2017 é uma lei que retirou o arroz e o feijão do artigo 27, ou seja, era 12%, foi para 17%. Porque não tinha jeito de estabelecer uma diferença de 10% na alíquota sem sair do 12%. Não tinha alíquota de 2%. Então tinha que ir para 17% e esse fica em 7%. Aí, 2 anos depois, a proposta do decreto é retornar para esse artigo aí que o senhor citou. Como, assim, a pergunta assim, bem simplória, rasgada, é o seguinte: se vocês conviveram com ela até 2017,
como sobreviveu até 2017 e agora estão pedindo para retornar? Não, Assim, não é bem assim. Tem um histórico, é o seguinte. Talvez você já até tenha respondido, mas assim, Não. é porque assim, a mudança ela só ficou vigente 2 anos. Eu vou explicar para o senhor aqui. Em 2005, o ICMS, a alíquota efetiva de ICMS do feijão baixou de 12 para 3, certo? Através de redução na base de cálculo na operação interna, crédito outorgado da operação interestadual. Em 23 de 10 de 2017, o decreto 9.075, ele aumenta a alíquota efetiva de 3 para 7. Então, até 23 de 10, a alíquota efetiva era 3. Entendeu? Então, o que mudou foi o seguinte, o 9.075 mudou de 3 para 7, e o 9.116, lá em 27 de dezembro, ele limitou o aproveitamento de crédito ICMS pela indústria sobre energia, embalagens e o imobilizado. O que acontece aqui é o seguinte, quando essa lei lá de 2004, que valeu em 2005, quando foram feitas as alterações na legislação, para termos aqui uma alíquota efetiva de 3, o que aconteceu? Não ficou amarrado uma questão, porque arroz e feijão compõem a cesta básica. E Goiás, a legislação de Goiás trata da redução na base de cálculo de arroz e feijão no inciso separado, não no inciso da cesta básica, que é o 33. Com isso, houve a interpretação de alguns advogados no sentido de não haver a necessidade de se estornar o crédito de entrada proporcional ao que era reduzida a carga na saída. Por isso houve essa ação dessa empresa, né? E por isso transitou em julgado, por isso o Estado perdeu a rescisória. Porque a lei foi feita lá atrás de maneira que deu margem para isso. Entendeu? Então, não é eu não vejo isso como nada intencional, nem da parte de um nem de outro. Não vejo também que o setor todo tenha que ser punido por conta de uma decisão única e exclusiva de uma empresa. Então, não se pode penalizar um setor por conta disso. Presidente, só para reafirmar aqui, né, tivemos uma fala aqui da doutora Leila semana passada e isso aqui demonstra, né, tanto que a legislação do Estado de Goiás nas questões fiscais, ela realmente é uma coxa de retalho, ela é contraditória com ela mesma, né, que daí interpretações diferentes, ganhos de ações. Eu acho que nós estamos aqui com um projeto na casa que é a chance da gente tirar essa coxa de retalho, pelo menos do setor do arroz e do feijão. E é por isso que é importante esse debate. Eu acho que eu vou aqui na linhagem também do deputado Tades, na questão de ouvir também a Secretaria de Economia. Nós estamos ouvindo aqui o contraditório. Eu, particularmente, fico mais confuso aqui, porque ouvi, mas não ouvi a parte do governo, só ouvi do que foi falado em TV e as justificativas. Então, sim, fica aqui também o nosso pedido também da oitiva, também de alguém da parte da Secretaria de Economia, para nós falarmos justamente sobre essa questão do arroz e do feijão, porque dia 1º já tem notícias aí, o decreto está vigente, vai estar vigente, não tem nada que desabone o decreto, é um poder do governador emitir esse decreto. Assim, nós temos uma legislação aqui que nós podemos aí fazer as correções, seja elas positivas, seja ela negativa, mas sempre eu acho que o bom é saber se o goiano vai melhorar a qualidade de vida, caindo o preço, mas também no desindustrializando o Estado. Nós precisamos ter essa parte aqui, e a gente sempre tem agido com muita responsabilidade aqui, a CPI já demonstrou isso, mas é só para ratificar as palavras da doutora Leila, que realmente a legislação do Estado de Goiás é uma coxa de retalho que é difícil de você encontrar uma linha que vai ligar na outra. São, salvo engano, quase mais de 800 decretos que falam sobre taxação de produtos, de consumo, etc. e tal. E precisamos dar uma enxugada nisso, colocar a coisa mais simples, mais fácil de entender. O cidadão goiano, ele não entende, é difícil. A gente quer que lidar com lei todos os dias aqui, uma remete para a outra, que revoga dispositivo contrário para lá e para cá. Mas, assim, eu quero ouvir a Secretaria de Economia e saber qual que vai ser o veredito final. Eu creio que o goiano, se for para baixar o preço do arroz para a mesa do trabalhador goiano,
vai ter o apoio do deputado Vinícius. Se não for para baixar o preço, eu fico aqui um pouco até constrangido, porque nós sabemos o número de desemprego que está no estado de Goiás e sabemos que hoje tem a dificuldade. O povo voltou a passar fome, deputado Alves. O povo voltou a comer carne só no final de semana. O povo voltou a deixar de viajar. O povo deixou de uma série de ter a usufruir uma série de questões que há muito tempo nós não ouvíamos, né? Hoje encontrei um amigo meu, conselheiro tutelar, e falou: Vinícius, o que eu tenho visitado de casa, que você abre a geladeira da casa, só tem água e cabeça de cebola, o povo voltou a passar fome no estado de Goiás, infelizmente. Não no estado, mas no Brasil, infelizmente. Isso quando tem geladeira, né? Exatamente. Então, sim, se é uma medida do governo, né? A energia nós já estamos vendo aí que a Enel não está dando conta nem de levar energia para o povo, né? Então está difícil. Então, se for uma medida realmente para melhorar e chegar o alimento na mesa do goiano, vai ter o meu apoio. Então, mas agradecendo, acho que foi um debate rico aqui, me tirou muita dúvida, agradecer o Gé, agradecer aí os deputados, e eu me dou satisfeito aqui nas colocações. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho. É só para, antes de passar para Vossa Excelência, deputado Tales, ele falou coxa de retalho, não foi? Só para entender essa quantidade de incentivos que agora a gente está debruçado em cima disso, não é fácil, né? Até crédito moeda, né? Nós descobrimos que existia, né? Esse estado. Então não é fácil, é complicado. Mas olha, eu acho que nós temos tudo para ajudar também a resolver essa questão. Acho que essa CPI foi muito importante, né? Nós já estamos aí na reta final, terminamos essa CPI, mas é uma CPI que vai somar muito a favor do governo, a favor do Estado, a favor da comunidade. O senhor tem a palavra, deputado Tales Barreto. Presidente, porque eu lembrei, não que falou essa coxa de retalho, mas funciona mais ou menos isso mesmo. O governo vai se adequando até pelo mercado. Por exemplo, eu só não entendi. O governo agora baixou a querosene, que é o combustível dos aviões, acho 17 para 7, não é isso? Mas no projeto Voo em Goiás, que nós fizemos aqui, já tinha baixado para os voos. Só que aí você tem que usar um mecanismo interessante. Os voos, quem fizesse 2 voos regionais em Goiás, a querosene era 3%, que era o projeto Voo em Goiás. Por exemplo, a Azul tinha que vir, pousar em Caldas Novas e pousar aqui em Goiânia. Aí ela tinha um direito. Não um voo direto só, para poder... que era uma forma importante de nós tentarmos regionalizar alguns voos. Aquecer, aí o grande problema que nós temos, que hoje, fora o aeroporto de Rio Verde, que mesmo assim está com problema, e o de Caldas Novas, nenhum outro aeroporto, ele tem autorização para poder ter voos regionais, regulares. Esse é o grande, o ANAC não permitiu, porque nossos aeródromos são de péssima qualidade. Quem não queria, fizesse um voo daqui, parasse em Porangatu ou Uruaçu, e pudesse ir para fazer Palmas, ou Gurupi, né? E assim subir, ou fazer Jataí e Campo Grande. E esses voos, na realidade, nós não temos. O projeto Voar foi para isso. Então, o que eu quero falar com isso? É importante essa coxa de retalho, por um momento, desincentivar, né? Eu não sei se tinha algum incentivo a essa redução, para que ela houve. Né? Qual o mecanismo que o governo, se o governo vai ter mais voos, que com um preço menor em São Paulo, eu sei que nós aumentamos o número de voos, mas não foi uma ação do governo de Goiás, foi uma ação do governo de São Paulo. Né? Por isso que é bom, depois a gente pensar em trazer alguns técnicos para cá, como o CISO, para discutir isso, viu, deputado Humberto? Para a gente poder entender, e eu concordo plenamente que essa CPI, ela nos deu uma noção muito melhor o que são os encargos, o que são os incentivos fiscais em Goiás, o que o empresário paga, o que ele emprega, o que ele tem de vantagem ou não, qual é a contrapartida. Então, nós estamos fazendo assim, um levantamento importante. Nós fizemos uma audiência pública que eu fui muito incisivo, você estava presente? Não na CPI, posteriormente. E não aceito ninguém falar da CPI. A CPI, ela tem um mecanismo importante. Denúncias chegaram e nós fizemos o dever de casa. Nós temos um grande relator, um grande presidente, membros que trabalham diuturnamente, e foi incisivo isso. Até mesmo alguns quiseram colocar aqui que a CPI estava prejudicando. Os membros, diretores executivos da JBS, foi claro que eles não vão sair de Goiás.
Mostraram claramente, não é a intenção deles. Então ficam transformando a CPI e confundindo algumas ações de governo. Quem aumentou o protege não foi a CPI, nem discute protege não, foi o próprio governo. Quem está fazendo esse decreto contra quem produz, quem beneficia arroz em Goiás, é o governo, é a CPI, todo mundo quer transferir, deputado Vinícius, eu bati de frente aqui com muitos, não transfiram isso para a CPI está fazendo um dever como legisladores que nós somos. Nós fazemos aqui, é fazer um levantamento de corrigir alguns erros que nós sabemos que existiram. Então fica muito claro isso, e o debate é bom, porque nós vamos falar para os empregados, pela família dos empregados. E aqui qualquer membro, não admitimos ataques de empresários em relação a alguns membros. De forma alguma, deputado Humberto, foi incisiva, a audiência foi importante, porque batemos de frente a quem quisesse transferir isso para a CPI. CPI, pelo contrário, nós estamos aqui dando a oportunidade para o GR, por exemplo, para ele colocar o lado dele. Aproveitamos a CPI para isso, que eu acho que é importante. O Vinícius tem uma visão clara aqui, se for para baixar o arroz, vocês que se virem. Então, vai melhorar a vida de quem é mais simples, quem é mais pobre. Tem um outro mecanismo de não perder esses empregos? É muito difícil, pelo que você não diz, não tem margem, a margem é muito curta. Não dá para poder, vamos baixar de 17 para 12, não compensa. Ou de 7 para zerar a carga de 7 deles. Não compensa pelo que foi dito. Mas, por isso que é bom o técnico, por isso que é bom a gente fazer. Eu só quero parabenizar o senhor pelo seu trabalho, pela sua condução dos trabalhos aqui, presidente. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o deputado Humberto e depois nós vamos encerrar com você, viu, Gé? Fica bom assim? O senhor tem a palavra, deputado. Senhor presidente, só para lembrar que nós temos, nós temos requerimento a ser deliberado só. Só isso? É. Então, antes... E lembrar que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 9. a oitiva... Não, que dia que vai dar? Dia 2. Dia 2, do senhor Zé Alves. Zé Alves, tá certo. Então, nós vamos colocar em discussão, em votação, o requerimento de autoria do deputado Thales Barreto, que pede aqui, né, para que a secretária de Economia, é um convite, claro, né, ela compareça aqui para poder dar alguns esclarecimentos, questionamentos sobre os incentivos fiscais. Tá certo? Está em discussão, encerrado, em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Só um minutinho, Thales, porque fazer as considerações finais dele. Quando o senhor perguntou, deputado, se não haveria um consenso, a situação que nós estamos hoje, como toda a discussão foi feita lá em 2017, a gente ficou sem margem. Mas a gente precisa dialogar, a gente precisa achar um meio de tirar essa impressão de que está havendo proteção para a indústria aqui. Tirar essa má impressão, como se a gente estivesse levando vantagens. Não fosse o fato de uma empresa estar nessa condição diferenciada dos demais, nosso recolhimento estava na estratosfera aí. Uma coisa que não foi colocada pela Secretaria de Economia, quando te passaram alguns dados, foi que lá em 2017, deputado Vinícius, a negociação que foi feita lá previa um protege zero, e o protege continuou 15%. E quando se fala no... Não, 15 para nós já naquela época. 15 para nós já naquela época, sobre o crédito otorgado. Exatamente. Não se faz a conta de carga tributária, pelo menos a Secretaria de Economia não bota na conta o protege que a gente paga. Lá na aquisição nós temos 6, que não é 6. É 5,10. Porque 0,90 protege. Quando a gente manda feijão para fora, que tem 7% de crédito otorgado, não são 7% de crédito otorgado, certo? É menos 1,05 que protege. Isso não está entrando na conta da carga tributária, tem que se colocar na conta. Então, tem informações, mas elas não estão completas. As informações que elas passam, à exceção de 2 ou 3 que eu mencionei, principalmente dos empregos, elas estão corretas, mas não estão completas.
faltam informações aí. Então, a nossa carga é maior do que esse 2,48. É maior do que esse 1,86. Inclusive, eu mencionei 1,9 aqui. Mas é que na operação, quando a gente traz o arroz de fora, não tem crédito otorgado. Mas se eu mandar para fora, tem. Então, se eu fizer a conta do que eu vendo dentro e vendo fora, essa carga não é 2,9, ela aumenta. 1,86, ela aumenta disso. Então, a minha sugestão, presidente, é que essa comissão, no uso das suas atribuições aqui, pedisse para que esse decreto não surtisse efeito agora, primeiro do 12. Vai causar um dano irreparável. O nosso produto não vai sair do mercado, que eu vou fabricar fora. Eu não posso jogar fora uma construção de 31 anos. E nem os meus outros colegas de sindicato podem fazer isso. Então, a minha sugestão é que, da maneira como vocês têm para fazer isso, seja via decreto legislativo, seja pela via política com o governador, mas que esse decreto não surta os efeitos a partir de 1º/12, que eles nos chamem para corrigir isso. E com relação ao que está tramitando aqui na casa, o projeto de lei 2019-006608, que está com o deputado Henrique, que ele parasse a tramitação dele até que nós possamos estar... Mais um minuto para Rogério. Até que nós possamos estar com isso tudo resolvido. Muito obrigado, agradeço Humberto, agradeço deputado Tales, Vinícius e aos demais. Agradecer a presença do senhor Gerri, e dizer que espero que Vossa Senhoria leve daqui a melhor impressão dessa comissão. É como disse o deputado Tales, o que a gente quer preservar, na verdade, é o emprego que nós temos. E quando o Vinícius disse que muita gente está passando fome e muita gente desemprego por esse Brasil afora, e essa CPI quer preservar e aumentar o número de emprego aqui em Goiás. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa reunião, convocando outra para segunda-feira, dia 2. Muito obrigado a todos.